E aí, galerinha do Nerdcast, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição deste maravilhoso podcast. Sérgio Neto aqui na apresentação de mais um episódio e comigo, claro, ele sempre, meu queridíssimo amigo, meu queridíssimo sócio, Guilherme Careta. E aí, Caretinha, como é que você tá? Tudo bem, meu amigo? Eu estou muito bem, é sempre um prazer maravilhoso estar aqui com você, meu amigo, meu sócio, meu parceiro, meu tudo, Sérgio Neto, Serginho, Serjão, meu grandíssimo amado amigo. Cara, eu estou muito bem, muito gostoso estar aqui de novo. Fazia tempo que a gente não gravava um episódio assim, né? O último foi a entrevista com o Sadovski, então fazia quase meio mês aí que a gente não se reunia para gravar, né? Isso, depois, se eu não me engano, o nosso último foi Creed, não foi? Foi Banshees de Inisherin. É verdade, os Banshees. Muito bom, um baita do episódio, inclusive, hein? É, um baita do episódio. Se você não assistiu ainda, dá uma olhadinha no YouTube lá, que esse episódio tá especial, hein? É isso aí, galera, ó, recadinhos de sempre, né? Nossas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, estamos alimentando aí a todo vapor todas as redes, certo? Não é só, uma vez por semana, um videozinho no YouTube. Não, tá tendo vídeo quase todo dia lá. Tá tendo corte das entrevistas, os cortes estão indo também pro Instagram, pro TikTok. Então, eu não quero ver um vídeo longo de 2 horas, os caras falam, vê lá o cortezinho que a gente separou tão especialmente ali, certo? De um assuntozinho ali que rendeu uma pauta ali legal. A gente até o nosso editor também, que tá fazendo um trabalho excepcional aqui. Eu preciso dar palmas para nosso editor Sérgio Neto. E vocês também elogiem ele nessa postagem, no vídeo, porque ele tá fazendo um trabalho sensacional aqui. Então, ó, palmas, meu amigo. Tá mandando muito bem. Obrigado, cara. Muito obrigado. Só deixando bem claro aqui que não é um trabalho individual. Isso aqui é uma equipe, certo? Estamos crescendo a nossa equipe, então se você está percebendo certas mudanças visuais também, estamos com um designer trabalhando ao nosso lado. Um abraço, Salve, Bruninho. Um grande abraço para você. Obrigado pelas artes que você tem desenvolvido pra gente, certo? E por falar em arte... já foram elogiadas, hein? Que já foram elogiadas. Só queria deixar isso claro. Exatamente. Por falar em arte, por falar em design, coisas belas criadas em computadores, gostou desse meu gancho, hein? Gostou desse meu gancho, hein, cara? Eu não entendi muito bem ainda. Vamos ver. Mas é pra falar do episódio de hoje, meu queridíssimo amigo. Nossa, isso aí foi... Esse eu achei meio ruim, mano. Foi meio ruim? Não é que foi ruim. É que dentre os ganchos que você já deu, esse não nocautearia alguém. Esse entendeu? foi fraco. Então vamos colocar o bannerzinho aqui, ó, para você que tá no YouTube, você já vai saber o que a gente tá falando, mas se você está ouvindo a gente pelo Spotify, vamos ver. O filme da vez é... Time! Mario! Mamma Mia! Super Mario Bros. Essa adaptação desse game maravilhoso de Game Boy, de Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64... Pô, cara. E aí, Caretinha, quer fazer as considerações iniciais sobre Mario? Mario! Vamos lá, então. Cara, para começo de conversa, o filme, diferente do filme antigo lá, que saiu aquela adaptação live action, esse é uma animação. Não tem nem comparação. E eu acho que casa muito bem com esse tipo de... Essa abordagem casa muito bem com o tema Mario, né? De ser uma animação. E primeiro que promove pra gente, que já tem lá seus 30 anos, uma nostalgia muito forte, óbvio, com aquela vivência dos finais dos anos 90, começo dos anos 2000. Você citou alguns videogames aí, o Mario perdura até hoje. Ele perdura no Nintendo Wii, Nintendo Wii U, teve no GameCube, tem no Nintendo Switch, enfim, ele tem em todas as plataformas. A gente ia chamar um amigo nosso, o Lucas, que não pôde participar, que morou no Japão 2 anos, e ele ia falar um pouco dessa vivência também, o quanto da cultura do Mario e da Nintendo, principalmente, ela é muito grande, principalmente lá no Japão. Então, assim, enquanto para nós ele é um filme marcante, um filme que
que possui aí uma lembrança nostálgica e também um convite para novas visualizações e novas pessoas se apaixonarem por essa cultura, lá é muito grande. Então, foi um lançamento significativo, digamos assim, mundialmente, sabe? Então, às vezes o filme é um pouco maior do que parece ser. Mas falemos de qualidade. O que você achou? Você assistiu primeiro que eu? O que você, na hora, saiu do cinema, o que você falou? Cara, era o que eu esperava, não era? O que você acha? Vamos lá, primeiramente um abraço pro pessoal do Moviplex Cinemas aqui de Salto, certo? Nosso parceiraço, que me concedeu a honra de assistir Mario ali nos primeiros dias de lançamento. Cara, eu vou confessar pra você, o Mario, eu tenho uma relação muito íntima com o Mario, né, porque, pô, cresci jogando. Talvez Mario Kart seja ao lado de, sei lá, Pokémon, o jogo que eu mais joguei na minha vida, assim, top 3 ali, sei lá, Mario Kart, Pokémon e, sei lá, Counter-Strike 1.6. Então, assim, e aí a gente, quando o anúncio do filme é feito, a gente fica com certas expectativas, tanto boas quanto ruins, né? Porque, pô, a gente já teve tantas adaptações de games que fracassaram, sei lá, pensando agora, Warcraft, a gente tem os Resident Evil, tem algumas que deram certo, eu acho que o próprio Sonic talvez seja uma. The Last Tivemos of ali Us. também The Last of Us, mais recente. Então, Eu assim. gostei particularmente do primeiro Hum, Silent Hill, contrariando muitas eu não visões gostei, aí. não. O Eu achei bem segundo eu já achei fraco. bem fraco. Eu não gostei nem do primeiro, nem pro segundo eu não fui. Então, assim, quando a gente fala de Mario, se trata de um apelo diferente, né? Um apelo emocional, um apelo. A gente tem um carinho diferente, por exemplo, que eu tinha com, sei lá, com o próprio Resident Evil, que eu falei aqui. Uhum. Então, assim, ao mesmo tempo que a expectativa é muito boa, tem certo um pé atrás, assim, pelo menos eu falando por mim. E quando saíram os primeiros materiais, eu falei, pô, isso aqui tá igualzinho o videogame. Tá até melhor que muitos games, né? A questão dos detalhes. Se você parar pra ver a roupa do Mario, você tem o pelo do bigode, assim, é uma coisa muito detalhista, né? E é justamente nessa questão. Pô, tá muito igual ao videogame, mas será que é igual ao videogame? Porque o videogame tem aquela coisa da jogabilidade, da gente é, estar no comando o tempo inteiro. O filme do Mario não. O filme do Mario a gente senta lá e assiste. E eu fiquei muito feliz com o resultado, porque, como eu falei, tinha expectativas altas, mas ao mesmo tempo tinha um pé atrás. Uhum. Mas eu gostei muito, porque eles também não caíram em algumas armadilhas meio que óbvias, por exemplo, da princesa que precisa ser resgatada. Uhum. Esse tipo de coisa seria Colocaram mais seria ativa ela, né, no isso, caso. seriam pontos Aham. negativos se tivessem ocorrido. Mas não, eu Uhum. vejo o Mario com muitos bons olhos, assim, me surpreendeu positivamente, assim. É Uhum. até uma coisa que a gente fala bastante da Pixar, que agrada a crianças e agrada aos pais que levam as crianças ao cinema. Então, pra mim, cara, experiência show de bola, assim, eu vi muitas crianças interagindo com o filme, Uhum. e uma galera que cresceu jogando, que já tá na casa dos 30 anos, como é o nosso caso. Pô, é, se viu ali em certos momentos nos jogos, principalmente ali quando o Mario tá treinando ali com a princesa tal, que ele Uhum. tem certas armadilhas que ele começa a cair e tal. Então, cara, pra mim o resultado positivaço, assim. Mario é um filme muito divertido, muito carismático e pra mim, eu até vi gente falando, se for ter um universo da Nintendo, pô, começou com o pé direito pra mim. Então, Mario pra mim eu gostei bastante da experiência. E você, amigo? Cara, eu concordo com tudo que você disse. Sinceramente, eu vou colocar alguns pontos aqui, mas basicamente, em linhas gerais, eu tô totalmente de acordo com o que você falou. É, transmitindo até uma mensagem do Lucas que ele não pôde participar, mas que eu fui assistir com ele, no caso, ele estava junto. Um abraço para ele, abraço para Edu, abraço para todo mundo que assistiu comigo Vamos fazer aí. uma coisa no Pra Pan. improviso? Uma coisa no improviso aqui, ó. Já que eu sou o editor, ó, vamos falar pro Lucas gravar uma mensagem
uma mensagem, sei lá, de 1 minuto, 2 minutos, e a gente coloca aqui no meio do vídeo. Beleza? Ó, na Não, marca dos então 10 se você, minutos. ó, se você tá Na falando, marca então dos tá 10 falado, hein? minutos. Se Beleza? você tá Então, ó. falando, então tá falado. Então, ó, 3, 2, 1, mensagem do Lucas. Fala, gente, tudo bom? Mauric aqui. A galera do OnCast pediu minha opinião, né? Eu sou muito amigo do Gui, amigo de infância dele. E eu acho que eu tenho algumas curiosidades em relação à minha vida com o universo do Mario, né? O universo da Nintendo no geral. Primeira curiosidade engraçada, o meu pai se chama Mario, é verdade isso. E uma outra curiosidade é que o Super Mario 64 foi um dos meus primeiros videogames. Com certeza foi o meu primeiro jogo que eu consegui terminar ele. Então ele é um jogo que marcou muito a minha vida e é muito a minha infância. Até hoje você vê, né? As coisas de infância, né? Eu sinto que as coisas da nossa infância são as coisas que mais nos perseguem pela nossa vida. E uma outra curiosidade sobre o universo Mario Nintendo na minha vida é que eu morei por um ano e pouco no Japão também. Então, eu acho que até por isso que a galera do Wondercast até pediu minha opinião pra saber sobre o filme, porque eu tenho uma relação com a arte, o produto e o país de criação do produto, né? Então, antes de mais nada, antes de falar sobre o filme em si, é, o Japão é muito louco, tá? O Japão é muito louco mesmo. Louco no sentido que, tipo, eu lembro que eu tava no Japão com uma ex-namorada minha e ela um dia me mandou uma foto de do restaurante podre, restaurante podrão, podrão. E nesse restaurante podrão, como se fosse um barzão do Zé, tá ligado? No meio do restaurante, no meio de uma mesa, tinha gigante uma estátua do Mario. Tipo, o Mario assim segurando o lamen. Completamente aleatório. Então, tipo, o Mario ele tá em todo lugar lá, basicamente. Quero falar isso pra dar esse sentido. Em todo lugar tem Mario, em todo lugar tá o Luigi, em todo lugar tá a Nintendo. E dito isso tudo, eu acho que o filme ele conseguiu fazer justamente o que o que a obra principal se propõe a fazer, que é ser divertido, tá ligado? Não acho que seja um filme tipo Pixar, mas é que tá, eu venho com uma provocação. Será que todo filme de animação tem que seguir um padrão Pixar, sabe? Eu sinto que o filme do Mario, ele tem um enredo, ele tem uma história e ele honra essa história. Dificilmente você vai encontrar algum furo no roteiro dele grotesco, dificilmente. E é um filme muito divertido, cara. É um filme que diverte a criança, diverte o adulto, diverte o fã, diverte todo mundo. Eu acho. Só se você não tiver alma, de verdade. Se for ver o filme e você não gostar do filme, ou se você não dar uma risada, ou se você achar o filme ruim, chato, cara, vai procurar um psicólogo que bem provável que você seja um psicopata, tá ligado? Porque é um filme divertido mesmo. E eu acho que ele realmente fura a bolha, na minha opinião. Ah, na minha opinião não, né? A gente tá vendo os números aí, e é um filme que tá sendo um sucesso de bilheteria, independente da crítica e tudo mais. Eu até consigo entender um pouco a crítica, porque o filme ele é um pouco acelerado demais, sabe? Então algumas coisas ele acaba sendo muito rápido. E só mais uma coisa também que eu queria dizer, que é a questão do fanservice, né? Eu tenho um argumento para proteger o fanservice desse filme, além do fato do fanservice não atrapalhar no enredo do filme, que eu acho que esse é o principal. No momento que o fanservice atrapalha o enredo do filme, aí sim ele é mal colocado. Nesse filme, ele não atrapalha o enredo, e nesse filme, o fanservice, ele só adiciona para quem é fã. E quem não é fã não vai ficar perdido também, sabe? Não é como se você estivesse do lado de um cara que tá rindo por causa de uma coisa e você fica tipo assim, o que tá acontecendo? Mas enfim, eu vou defender o fanservice desse filme por um detalhe que é o filme do Mario, lá o primeirão de 1900 e alguma coisinha. Caso você não saiba, o filme do Mario, o primeiro filme de videogame já feito foi um filme do Mario. E ele foi um filme live action, ou seja, com atores de verdade. E ele foi um desastre. Um desastre ferrado. E um dos principais motivos do filme do Mario antigo ter sido um desastre foi justamente a falta de fanservice.
Foi um filme que ele tava querendo vir numa onda do Batman do Tim Burton, que o Batman do Tim Burton ele foi um filme que era um conteúdo voltado para infanto-juvenil, só que feito de uma maneira que os adultos adoraram. Então, o Mario tentou fazer o mesmo esquema, saca? Então eles tentaram pegar um conteúdo infanto-juvenil e transformar ele atrativo para adultos. Então, com uma história mais madura, com uma coisa mais realista, não sei o que, resultado, flop. Deu uma mexida na Nintendo. Tanto é que a Nintendo demorou muitos anos, muitos anos, para voltar a colocar algum conteúdo deles no cinema. Tanto é que, se não me engano, depois desse filme do Mario, o primeiro filme que eles colocaram de novo no cinema foi o Detetive Pikachu, que foi recente. Foi super recente. E detalhe, o Detetive Pikachu não é um filme inteiramente da Nintendo, porque a Pokémon Company é uma empresa à parte. Então é um filme com duas empresas junto para fazer o filme. O Mario não. O Mario é tipo queridinho da Nintendo. E cara, ver esse filme lançando e ver esse filme fazendo um fanservice bacana. Que detalhe, será que é fanservice mesmo ou será que é só o background? São 40 anos de conteúdo, pô. Tipo, seria esquisito se não colocasse, sabe? Então é isso, essa é a minha defesa do filme. Filme divertidíssimo, vá assistir. Se você não gosta de filme de desenho, sei lá, putz, eu gosto de ver um Cidadão Kane, gosto de ver uns negócios mais intelectual, cara, você tá errado. Brincadeira. Mas, cara, vá assistir. Cinema nem sempre é para chorar. Às vezes é também para se divertir. Eu acho que isso é a minha opinião. Esse filme, ele conseguiu atender as expectativas minha e acredito em toda a galera que é fã do Mario. É isso, gente. Um beijo, um abraço e tchau. Voltamos na mensagem do Lucas. Você então ouviu a Maravilha. mensagem do Então, Lucas? ó, Lucas, agora você está coagido a gravar uma mensagem. Se você não gravar, o Sérgio fez encenação à toa aqui. É, meu Então, papel, fiz papel de bobo. Vai lá, caretinha, continua aí, desculpa te não, mas interromper. cara, é uma visão que assim, eu acho que o filme ele se define muito e ele nunca tentou ser algo diferente do que um filme infantil. E eu acho que isso é um grande acerto, porque como a gente mencionou o filme antigo do, do Mario, aquele filme antigo, live action, péssimo, que todo mundo já ouviu falar, lá de 90 e pouco, que fazem até uma piada com esse filme no começo da animação, né? Ele tentou dar uma abordagem mais adulta a um jogo que é claramente um jogo que não possui uma densidade histórica para você conseguir dar uma abordagem adulta, no caso, e então se perdeu. Mas só que essa animação, ela nunca tenta dar uma abordagem adulta ao Mario, que claramente é um personagem infantilizado, é um personagem assim, de um jogo leve, um jogo que não tem uma história muito densa. Então, o primeiro grande acerto foi isso, porque ele consegue também, como você bem falou, chamar o público infantil que não tem qualquer tipo de apego com o Mario hoje em dia. Então, assim, é muito fácil um filme cativar as nossas emoções por causa da nossa nostalgia ou por causa da nossa, assim, lembrança afetiva. Agora, é um grande acerto, e você disse isso também, e eu presenciei também na minha sessão, é um grande acerto quando a gente vê crianças de 4, 3 anos, 5 anos, adorando o filme. Teve uma até criancinha logo no começo do filme, com 15 minutos na minha sessão, que ela falou bem alto pra mãe assim: nossa, esse filme é muito legal, né, mamãe? Ah, que E, da cara, hora. tipo, esse é o melhor termômetro que você consegue ter quando o filme, ele desde o início, ele é despretensioso, ele não tenta passar uma mensagem, até porque não é todo filme que precisa passar uma mensagem muito densa. Eu até tive uma discussão com o pessoal saindo da sessão, que a gente sempre compara algumas animações. Você falou da Pixar aí, a gente tem algumas animações que elas acabam trazendo mensagens extremamente adultas também, além do apego infantil. Então a gente pode colocar Shrek, a gente pode colocar Soul, a gente pode colocar Viva, A Vida é uma Festa. Existem essas animações que elas têm também aquela mensagem intrínseca. E o Mario não possui uma mensagem tão grande. E eu não vejo isso como um problema, porque trazer o jogo para as telas, ou trazer
O jogo do Mario já é despretensioso. Você trazer desse jeito para as telas não é um problema, porque você acaba atingindo todo mundo. Então, assim, é um filme para você sentar, você se divertir, se você é adulto, se você é criança. O Lucas vai falar isso, eu acho que na mensagem dele, mas existe uma comparação até com o Batman do Tim Burton. Porque, assim, o Batman do Tim Burton, ele pegou um personagem que até então tinha sido presente em quadrinhos, tinha tido aquela série de TV que era de comédia, tudo, e ele trouxe de uma maneira para o público geral. Então, assim, eu acho que aquele foi um ponto de virada, e o Mario, ele funciona dessa maneira, sem qualquer tipo de mensagem e sem tentar trazer uma abordagem extremamente séria para isso. Então, assim, em linhas gerais, é uma animação muito bem feita, tecnicamente falando, como você mesmo disse muito bem, os detalhes são maravilhosos, tanto detalhes assim de fanservice, no caso, pô, a gente identifica, olha lá, aquilo lá é igual ao jogo, ou, pô, em certos momentos ele anda de lado, ele remete ao 2D, que muitos dos jogos do Mario eram em 2D, no caso, de lado, né? Você vê diversas referências ao cartucho antigo, a soprar o cartucho antigo, coisa que a galera mais nova não passou, mas a gente passou com 64, passamos com o Super Nintendo e por aí vai. Tirando isso, tecnicamente o filme é muito bom, porque a dublagem brasileira, eu assisti dublado, Eu também. a dublagem brasileira é belíssima, e a dublagem brasileira, ela deve ser bem valorizada, porque ela está entre as melhores, se não for a melhor do mundo. Eu acho que é a melhor. É uma dublagem sensacional. Eu vi algumas cenas em inglês também, e principalmente o Jack Black, ele se destaca demais como Bowser. Então, assim, tecnicamente o filme é muito bom, ele é despretensioso e ele cumpre o que ele precisa fazer, que é entreter. Então, assim, mas a gente às vezes para pensar tecnicamente num filme, puxa, o Mario, ele não teve um arco que ele passou lá e tal. Eu entendo esse ponto, mas a gente já discutiu muito isso, se você quiser falar sobre isso depois, que o cinema, a gente pode ter uma visão analítica dele em relação a uma equação. Então, por exemplo, tecnicamente, roteiro, check, direção, check. A gente pode ter isso, mas a gente pode também ter uma abordagem como experiência. Isso explica porque, às vezes, tantos filmes fracassam em críticas, mas o público gosta e vice-versa. Às vezes o público detesta, mas o filme é ótimo em uma crítica, porque, às vezes, a gente tem uma experiência diferente da crítica. Eu acho que o Mario é um grande exemplo disso. Ele não é um filme que se destaca em muitas coisas, ele não é um filme que inova, ele não é um filme que tem um roteiro extremamente elaborado, ele não é nada disso, mas ele é um ótimo filme para entreter filho, filha, pai, mãe, que quer comer uma pipoca junto e às vezes quer se divertir. Então, como você mesmo disse, o saldo para mim foi positivo, não é a melhor animação que eu já vi, mas como você mencionou também, como pontapé inicial de um universo, que aí possui diversas outras ramificações da Nintendo, seja Mario, Luigi, Wario, Donkey Kong, Wario, Donkey. Zelda. A Nintendo tem muitas marcas registradas que ela pode colocar no universo cinematográfico de uma maneira animada e que ficaria muito legal, muito gostosa também. Então, o saldo para mim foi positivo e eu tô com você. Para mim é um filme leve e às vezes a gente precisa de leveza mesmo, sabe? Eu ia comentar, ia ser meu próximo. Vai ser meu próximo comentário. Que é assistir Mario. Cara, você não vai querer ver um roteiro espetacular, você não vai querer ver uma direção formidável. Lógico, tem aqueles toquezinhos de fanservice que só quem jogou os jogos. Gostei da arrumada na caneca, hein, cara? Gostou, né? Tem que mostrar, pô. Aqui, ó. E ó que eu não coloquei a outra novidade nossa ainda, hein? Porque tem uma novidade que eu não coloquei ainda, eu esqueci. No nosso próximo episódio, vocês vão ver, eu vou estar com a novidade. Eu também vacilei nisso. Mas então, voltando ao Mario. A questão do fanservice. Então, é um fanservice que, tipo, só quem jogou sabe das armadilhas. Consegui pular de um bloquinho pro outro. Não, peraí, o bloquinho, ele é aqueles bloquinhos que cai.
a parte lá que ele tá treinando, que é de lateral e tal. E não só as partes de jogo em si, mas tipo, por exemplo, sei lá, as primeiras cenas que ele e o Luigi eles têm que arrumar uma torneira que tá gotejando e, pô, cara, os caras têm um desafio do dia a dia ali que é lidar com um cachorro bravo. Então, tipo, Uhum. pô, uma coisa totalmente despretensiosa, sabe? Eu lembrei de uma cena agora, que foi a cena que o Mario, ele tá entrando ali no mundo do Toad, do Todd, né? Ele tá indo ali visitar a princesa de uma maneira super fácil, como se fosse falar ali com o vizinho, né? Mas isso aí Uhum. também, você desliga o senso crítico nessas horas, né? Uhum. E aí tem uma hora ali que ele tá entrando por um cano e ele sai pelo outro, e ele entra em um e sai no outro lado. E, pô, cara, eu dei risada, crianças deram risada nessa cena, ele chega todo arrebentado ali numa hora ali, todo cansado, e, pô, cara, isso aí é demais, assim. Pô, você poder desligar um pouquinho Não que a gente seja, meu Deus, 2 críticos de cinema aqui, mas essa criticidade toda e só ver um filme pipoca, um filme com a mãe, com o filho, com o primo, com o tio, com o vizinho, com a namorada. Uhum. Então, eu lembrei de outra cena agora que foi que são detalhes do videogame, mas que eles trazem e eles dão uma certa importância no sentido de tipo, pô, até a escolha de um carrinho que você vai escolher no Mario Kart, até isso tem um apego especial. Você não escolhe qualquer Uhum. carrinho. Pelo menos eu não Exatamente. sei você. Eu escolho, Sim. pô, eu capricho, tá ligado? Eu geralmente jogava com o Luigi, então, pô, eu pegava o carrinho, mano, não Pô, eu pegava também só jogava qualquer com o Luigi. carrinho. Porque que loucura, né? Por que será Olha que que da tem hora. essa coisa com o Luigi, né? Eu adoro o Luigi. Então, assim, até esse tipo de coisa, você vê o cuidado que o filme teve. Uhum. Pô, na hora de montar o carrinho tinha os caras lá, os mecânicos lá do Donkey Uhum. Kong lá, não sei o que, fazendo, e todo esse cuidado de escolher o carrinho e tal, o Toad escolhe um Monster Truck ali. Pô, Uhum. cara, eu acho, assim, o Mario sensacional, despretensioso, carismático, história simples. Talvez até poderia ter arriscado um pouquinho mais, uma Então, historinha um pouquinho mais complexa. Fala aí, é, fala aí. não, eu ia tocar nesse ponto. Assim, se a gente for avaliar o filme, pô, seria legal para um desenvolvimento, talvez, e para o aumento da importância do Mario, porque em certos momentos do filme, o Mario fica como até meio coadjuvante, né? Porque existe o Sim, Mario, o Luigi é tão importante quanto ele, a princesa é tão importante quanto ele, a Peach, o Bowser, o Donkey Kong é tão importante quanto ele. Então, assim, eu- se a gente for analisar friamente, falar, puta, pô, um arco talvez um pouco mais elaborado do Mario tornaria o personagem mais importante e talvez o filme mais marcante e a gente ansioso por uma continuação? Talvez sim, eu entendo que sim. E, e eu entendo esse aspecto técnico também, que o roteiro poderia ser mais ousado, porque existe a liberdade criativa. O Mario não tem nada. Então você está meio aberto a fazer tudo que você quiser com ele. Só que em contrapartida, isso pode ser também um desafio. Porque quando você não tem nada, o Mario não tem história. Então, quando você não tem nada, você pode ou fazer algo que vai comprar todo mundo, ou você pode fazer algo que nem o filme antigo, quis trazer uma abordagem diferente e ficou um lixo. ouviu, Então, Barbie? Quando não tem nada. não, ô Sérgio, separa, vai. Aí, cara, eu acho que o Mario foi isso. Ele tem aquelas suas. Eu não vou chamar de deficiências, mas tem os seus. Putz, poderia ser um pouquinho mais aqui, poderia ser mais elaborado ali, poderia. Faltou talvez isso aqui. Porque no final das contas é um filme, e eu entendo essa parte. Só que a gente trata aqui um filme, você mesmo disse, a gente não é crítico de cinema, porque nem eu nem você estudamos cinema, a gente a gente tem um apego emocional com o cinema e a gente tenta se aprimorar o máximo que a gente pode para poder comentar questões técnicas. Só que assim, a gente trata o cinema como uma experiência também. Então, assim, ao que se propôs, já que não foi mais elaborado,
ao que se propôs, eu acho que tá ok, sabe? É um filme que, putz, que nem eu já disse, nossa, vai ficar marcado na minha cabeça como a animação que revolucionou o cinema. Ou, putz, o Mario já trouxe como um novo personagem importantíssimo da cultura pop cinematográfica. Também não. Ah, o Mario no cinema ele é do tamanho do Shrek. Putz, também não. Tipo, e eu acho que ele nem tenta ser isso. Em nenhum momento ele nem tenta, ele nem cogita ser isso. Então, assim, eu acho que do jeito que tá ótimo. É um baita pontapé inicial para uma nova abordagem de universo aí da Nintendo. Cara, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas você tá parado aí. Eu tô com a câmera travada? Tá. Mano, meu computador, ele bugou, ele fechou o Google Chrome. Então vamos ter a voz do além. Fale pra gente, Sérgio. Bom, Sérgio... O Sérgio agora acabou de vez. Mas é isso, gente. Eu acho que para você que ainda não assistiu o Mario, independente se você tenha tido um apego emocional com o filme antigamente, ou você nunca tenha jogado, independente disso, eu acho que é uma boa experiência. Se você tiver um priminho, uma priminha, um irmão, uma irmãozinha, que você pode levar, eu acho, tenho certeza que vai se apaixonar pelo filme. O filme possui suas, digamos assim, suas falhas, seus pontos de melhoria. Eu acho que quando a gente aponta como uma falha, quando incomoda, quando a gente sai da sessão e a gente fala, nossa, isso me incomodou, isso não me fez bem. Aí eu acho que a gente tem aquele ponto que a gente bate na tecla, putz, poderia ser melhor, poderia ser melhor. Mário, poderia ser melhor? Poderia. Poderia ser melhor desenvolvido? Poderia. Mas eu acho que não tira o charme. Ele não tira a beleza da animação. E com isso, o resultado acaba sendo um filme sólido, um filme que tem uma história fechadinha, com possibilidade de continuação. Tudo bem, eles usam um pouquinho da fórmula Marvel ali para apontar uma continuação, e você só vai saber disso se você ficar até os minutos finais? Sim, mas eu acho que é uma fórmula para criação de universo que, assim, se com a Marvel funcionou, a gente pode tentar igual. E é o que eles estão planejando fazer, criar um universo. Então, para quem já assistiu sabe do que eu estou falando, o filme tem 2 cenas pós-créditos, então fiquem lá, porque, se eu não me engano, a última cena pós-crédito, ela é importante para a continuidade da obra, né? E eu acho que a gente precisa parar de levar algumas coisas tão a sério, porque de coisas sérias a nossa vida já tá cheia demais. Então, assim, vai assistir Mario, é um filme leve, pô, assiste na tranquilidade, assiste na boa, não vai esperando que você vai assistir um filme completamente cult, e abaixa um pouquinho a guarda, que abaixando a guarda eu acho que as coisas podem fluir um pouco melhor. E é isso, né? O Sérgio acabou de perguntar aqui, tá gravando ainda, mesmo eu caindo? Está, Sérgio. Estou divagando aqui sobre o filme. É isso, né, gente? As coisas a gente faz ao vivo aqui, o computador do Sérgio simplesmente... Galera, como vocês podem ver, o meu computador resolveu me sabotar. Sim, meu computador me sabotou, ele caiu. Não foi nem a internet. Tipo, mano, o Google Chrome, ele deu um apagão do nada. Do nada parou de funcionar, mano. Resumindo, voltei pra live. Este vai ser o exato momento que eu vou voltar pra gravação. Mas vocês vão reparar que o meu áudio, ele não voltou o áudio do meu microfone. Ele voltou o áudio do computador. Então, peço mil desculpas para vocês, tá? Se você estiver ouvindo isso no Spotify, sei lá, dá uma aumentadinha no áudio aí. O pessoal do YouTube vai conseguir ver a imagem,
mas o áudio ele vai ficar prejudicado. Então, se você tiver de fone, galera, desculpa. Foi algo que transcendeu as minhas habilidades aí como editor e tal. Então, peço desculpas, espero que compreendam. É isso. Continue nesse episódio porque tá muito bom, mesmo com um áudio ruim. Mano, esse episódio aqui ficou top. Eu e Caretinha, ó, deitamos. Beleza? É nóis, valeu pela compreensão, tamo junto. Sumiu. Mano, Ah lá. voltei. Voltou no momento Mano, exato que eu estava falando. Eu mostrei a foto pro Careta no WhatsApp. O meu computador, ele simplesmente apagou a gente usa o navegador aqui, o Google Chrome, ele simplesmente apagou o Google Chrome. Ficou uma tela branca, do nada. Então assim, eu não posso mexer em nada. Não vou mexer no mouse, não vou mexer no teclado, não vou mexer em nada. Continua aí, Caretinha. Não, eu tava divagando só e eu tava falando exatamente daqueles pontos que a gente não chama como falhas, porque eu acho que falhas é quando incomoda muito a gente. E quando a experiência acaba sendo extremamente prejudicada, ou talvez um pouco prejudicada, que não é o caso. A gente aponta possibilidades de melhoria, só que a gente entende o filme como ele é. E eu acho que a gente está precisando também de uma leveza. Não faz mal a gente ter uma leveza, a gente ter uma criticidade um pouco abaixo. Eu acho que às vezes faz bem. E é isso, é um pontapé de um universo que para mim deu certo. É isso, cara. Eu acho que eu não tenho muito mais a complementar, não. Foi um baita divertimento para mim foi o quê? Num sábado à tarde. Foi, pô, uma, sei lá, vamos chamar de fuga. Porque é isso que a gente falou. A gente não precisa também ver todos os filmes esperando uma obra de arte, assim. Mario é um filme muito bonito, ele poderia, que nem eu concordo plenamente com você. Não vamos apontar falhas. Eu acho que é só poderia ter caprichado um pouquinho mais aqui, outra coisa ali, mas sabe, coisas que, mano, são de certa forma até irrelevantes pro resultado final. Então é um filme muito gostoso de se ver assim, tranquilo, não é longo, não é maçante. E é isso aí, cara. É um filme sobre dois irmãos que eles se separam e eles têm uma aventura até se encontrarem novamente. É isso. Eles viviam em um mundo em que eles eram encanadores no Brooklyn, né? Se eu não estou enganado. Em Nova York, Manhattan. E aí eles se deparam com uma aventura totalmente fora da casinha do que eles estavam acostumados, que era até então lidar com cachorros bravos e consertar pia que está vazando. É isso, cara. Vamos para as notas? Ou tem mais alguma coisa? Sim, senhor. Eu não tenho mais nada a declarar, eu fiquei divagando um pouquinho depois do que você caiu, então acho que o pessoal sabe muito bem da minha opinião aqui, depois você dá uma olhada, mas eu acho que tá alinhado, cara. Vamos fechar então? Na mesma nota? Vamos lá. Na mesma nota? Qual que é a nota que você fecha? Eu fecho 7, tranquilo. Eu vou um pouquinho a mais. Eu vou, acho que 7,5, beirando 8 lá. Eu acho que dá para ser nota. Identificado um 7,5. Acho que é um filme... Eu tinha dado 6, mas eu vou de 7, porque é isso, cara. É um filme divertido, assim. Despretensioso e gostoso. Eu acho que vale a pena. Você que não assistiu ainda, dá uma olhadinha, que eu acho que você vai gostar do resultado. Mas vai com a guarda mais baixinha, não vai esperando. Não, vai com a guarda lá no pé. Não vai. Vai tranquilo. Bom, é isso. O que você me traz de novidade agora, hein? Eu cliquei aqui no bannerzinho, apareceu. Opa, sumiu. Apareceu de volta. E aí? Recomendações antes do nossa segunda pauta. Você tem alguma? De bate pronto, assim? Peguei no... Então, vamos deixar recomendações então para o final. Vamos falar do que da segunda pauta que a gente trouxe aqui, que é que teremos ali a junção do serviço de streaming ali da HBO, que é a HBO Max, com a Discovery Max, se eu não estou enganado, que vai chamar tudo uma coisa só, que vai chamar Max, que é mais um serviço de streaming ali, para você que gosta de HBO, para você que gosta de Discovery, sei lá, Irmãos à Obra. Para você que gosta de gastar. Gosta de gastar, obviamente, e junto com essa... Na verdade, já era algo anunciado, essa junção desses dois serviços de streaming. Veio também alguns anúncios.
A Warner, ela anunciou, por exemplo, uma nova série de The Big Bang Theory, vai ter uma produção derivada do universo de Invocação do Mal. A cara do Careta foi muito boa. Chega. Vai ter uma derivação de Game of Thrones. De novo. E junto deles, tivemos as primeiras cenas de Pinguim, a série do Pinguim com Colin Farrell. Essa é legal, hein? Gostei das cenas. E junto desses anúncios tivemos aqui, ó, vamos ver, o pessoal do YouTube, o anúncio que Harry Potter terá uma série, na verdade terá algumas temporadas adaptando os 7 livros. E aí eu estava conversando em off com meu amigo Guilherme Careta e a gente estava debatendo, porque assim como a gente já falou em alguns podcasts com a Júlia, com a Paloma, a gente cresceu assistindo Harry Potter. Harry Potter faz parte da nossa infância, tanto os filmes como os livros. E aí eu estava conversando em off com meu queridíssimo amigo, meu queridíssimo sócio, e a gente estava pensando, pô, beleza, um dos grandes acertos de Harry Potter da década de 2000 foi o elenco, certo? Uhum. O elenco, tanto o elenco mirim do Harry, do Rony e da Hermione, como dos adultos também. E aí a gente propôs esse joguinho aqui, essa brincadeirinha aqui de tentar propor um elenco para essa nova série do Harry Potter, certo? Claro que o elenco mirim vai ser muito difícil, até porque a gente não conhece, pelo menos eu falo por mim, tantos atores e atrizes mirins, e eu acho que também provavelmente vai ser pessoas desconhecidas, assim como foi o Daniel Radcliffe, a Emma Watson e o Rupert Grint. Então a gente vai fazer um joguinho aqui, meu queridíssimo amigo, meu queridíssimo ouvinte do Honorcast, que a gente vai propor alguns nomes, certo? A gente pegou ali os principais adultos de Harry Potter e a gente fez uma brincadeirinha. É hora de criar polêmica, hein? É hora de você quer essa polêmica, aqui vai até né, pro corte, vai até pro corte. Eu entendo você quer polêmica, meu. Você trouxe isso pra mim pra gosto, polemizar. Eu gosto das pessoas se complicando. Então, Caretinha, vamos brincar de adivinhar um elencozinho aí ou não? Vamos lá, a galera de 90 pira, né? Eu sei que você que é de 90 que tá ouvindo a gente, você tá pirando com os anúncios aí, tá morrendo de medo, né? Ah, eu não queria que tivesse Harry Potter de novo, mas vai ter. Fazer o quê? A única assim coisa como vai ter Senhor dos Anéis de novo, vai ter um monte de coisa nova, vai ter o Percy Jackson no Disney Plus. Então, galera, exatamente. Larga a mão de ser chato, só curte. A única coisa que vocês não podem fazer é ser igual a criadora do Harry Potter e ser preconceituoso. Aí, de resto, vocês façam o que quiserem. E entendam, a série também não é necessariamente para nós da década de 1990, de 2000, que cresceu assistindo Harry Potter. É para um novo público também. Então, vai ter uma nova roupagem. Claro que a história a gente já conhece, mas também... Eu levei isso em consideração na hora das minhas escolhas, viu? Eu coloquei aí novas interpretações. Ah, é? Novas leituras? Releituras? Coloquei. Não tô nem aí, eu também gostei. Sou provocativo, então, vamos lá. Então vamos começar pelo primeiro personagem? Vamos lá, manda aí. Que também foi... É só acerto, na verdade, né? O elenco do Harry Potter original, mas vamos tentar lá, ó. Primeiro aqui, ó. Hagrid, Caretinha. Quem que você escalaria como Hagrid nessa nova galera de Harry Potter? Cara, eu pensei num... Assim, depois do que eu vi, até no último trabalho dele, eu pensei em Brendan Gleeson como Hagrid. Brendan Gleeson? Caraca! Como ele Hagrid. Já fez o Olho Tonto, né? Ele já então, tá no universo. Eu acho Potter. Que ele poderia ter uma releitura de um como um Hagrid, utilizar lá seus apetrechos, mas eu colocaria Brendan Gleeson como Hagrid, o antigo Olho Tonto. Olha, uma boa escolha, cara. Uma releitura do Hagrid. Eu também faria uma releitura do Hagrid, porque o Hagrid que a gente conhece, ele é muito carismático, apesar de ser um gigantão ali, ele é muito coração bom. Eu arriscaria um Hagrid mais carrancudo. Eu coloquei David Harbour como tá Hagrid. Bom também. Tá legal também. Ali o ator que fez ali o novo Hellboy, ele fez o novo... Tá ali no filme da Viúva Negra. Eu colocaria David Harbour. Stranger Things. Ele é o Detective Hopper. Todo mundo conhece ele aí. Voltou dos mortos.
Boa, boa escolha, cara. Gostei. Eu acho Gostei que da sua seria também. interessante. Adorei. Vamos lá pro segundo nome? Esse aqui já. Porque tanto o ator como o personagem, ele tem um gostinho diferente, que é o Severo Snape, caretinha. Quem que você colocaria Cara, como Severo descanse em Snape? paz o Alan Rickman. Eu acho que o trabalho que ele fez aí foi Formidável. memorável. Ninguém nem lembra do... É impossível não lembrar do Snape sem a frase Mr. Potter. Então, cara, ele fez um trabalho sensacional. Mas eu daria... Esse é um que eu faria uma releitura. A gente estava até conversando antes do episódio. Eu consigo... Me desculpe, eu sei que ele faz personagens maléficos a maior parte da carreira, e para quem conhece o Snape sabe que no começo pode parecer que ele é maléfico, mas eu não consigo deixar de ver o Snape não sendo o Giancarlo Esposito. Olha, que nome, hein? Que acho releitura, que, né? Cara, ele tem a face carrancuda, ele consegue ser dramático, ele consegue fazer aquela coisa passional. Então, eu gosto muito, eu acho que ele casaria de uma maneira perfeita com o personagem. Olha só, Giancarlo Esposito, cara. E ele tem ali o Gus Fring ali, meio seco, meio duro, né? Então, porra, um excelente nome, cara. Um excelente ator, inclusive. O meu Severo Snape, eu me baseei muito nessa questão de ser um pouquinho gelado, um pouquinho difícil de se ler. E aí eu me baseei numa atuação que eu gosto bastante, que é de uma releitura de um filme antigo, de uma série antiga, que eu também gosto bastante, que é o Zachary Quinto, que ele faz o Spock da nova geração do Star Trek, e ele tem essa questão, o Spock é um pouquinho meio seco, meio frio, e eu pensei que o Zachary Quinto ele poderia ser um bom nome ali. Não é tão conhecido assim do grande público, mas é um grande ator. Legal, ele tá também, se eu não me engano, American Horror Story. Isso, ele faz algumas temporadas. Legal, cara, legal. Zachary Quinto é um baita ator. Eu confundo muito ele com o... Como que é o rapaz que faz o Bastardos Inglórios, que ele é o... Daniel Bru? Não, nada a ver. O urso. É o Tim Roth. Não é Tim, Eli Roth. Cara, dá uma pesquisada, vê como eles são parecidos. Eles são verdade, muito são parecidos. Mesmo. Então, eu confundo sempre os dois, mas Zachary Quinto é muito bom, gosto bastante dele. Muito bom ator. Caretinha, prosseguindo aqui com o nosso elenco. Professora essa aí eu tenho um palpite legal. McGonagall. Diga lá. Essa aí eu tenho um palpite duplo, pra ser sincero. Eu também. Você também? Eu também. Da hora. Diga lá. Cara, eu tenho duas atrizes que eu acho que eu não consigo pensar em outras. Eu fiquei tentando, matutando, mas não dá. As atrizes que eu pensei são duas. Viola Davis. Olha! Caraca! Ou Glenn Close. As duas. Glenn Close, nossa, sensacional. As duas são incríveis atrizes. Eu consigo ver totalmente a Viola tendo aquele papel importantíssimo de uma mentora, sabe? E eu consigo ver a Glenn Close também fazendo o mesmo papel. Então, assim, para mim, as duas casariam demais com a nossa Dona Minerva. Sensacional. Nossa, tô muito surpreso, inclusive com a Viola Davis. Principalmente porque ela é uma baita de uma atriz. Não que a Glenn Close não seja, mas... Sim. Cara, eu vou falar as minhas, então. Eu vou reescalar uma atriz, assim como você reescalou o Brendan Gleeson. Eu reescalaria a Emma Thompson. Legal, que ela fez a professora Trelawney, que é a vidente ali e tal. Ou aí eu vou na linha da Glenn Close, só que eu peguei outra gigante do cinema, que é a Olivia Colman. Ô, louco, muito bom também. Eu escalaria a Olivia Colman, cara. Muito bom. Ela tá Olivia Colman, cara, putz, muito bom, cara. Não tem nem o que falar. Também consigo enxergar muito as duas, principalmente a Olivia Colman.
Então, cara, baita palpites. Ó, Que da hora. Max, você que tá ouvindo a gente, que não é mais HBO Max, Alô, a gente tá David fazendo, Zaslav. a gente tá fazendo um serviço gratuito para vocês, que vocês só vão precisar chamar, porque provavelmente essas pessoas vão topar. Então, ouçam o On Your Cast, porque só tem palpite bom. Ó, eu e o Sérgio falamos 4 nomes para Minerva, e os 4 são igualmente bons. Então, Excelentes. é só colocar no papel, jogar para cima, que vai dar tudo certo. E você aí de casa que está nos ouvindo, que está nos vendo no YouTube, deixem nos seus comentários quem que vocês colocariam como Hagrid, como Snape, como Minerva McGonagall e agora como Sirius Black. Caretinha, Sirius Black, o padrinho de Harry Potter. Eu acho que esse é o meu, eu acho que esse vai ser o mais ousado da lista, o meu. Fala aí, quero ouvir. Pode tomar sua água primeiro. Cara, você sabe quem que eu colocaria? Não. Um outro personagem um outro ator que já participou da saga do Harry Potter. Eu acho que eu vou sofrer hate nessa. É mesmo? Olha, agora eu quero saber. Quem que você Cara, colocaria? como Sirius Black, eu colocaria o Robert Pattinson. Nossa, cara, que diferente, não? Eu colocaria o Robert Pattinson, eu vou Ele te que foi o explicar por quê. Cedrico, né? Ele foi o Cedrico. Ele já provou muitas vezes que ele consegue fazer um papel assim, mais... Ele já passou daquela figura de adolescente, de teen, já passou disso faz tempo. Quem assistiu o Farol, sabe, até com ele com bigode, tudo com aquela aparência mais de velho, cara, eu acho que o Robert Pattinson seria interessante ele voltando agora depois do renome, porque ele como Cedrico, ele ainda não era esse ator que a gente conhece. Então, assim, já tá lá na produção do The Batman, já tá amigo de todo mundo. Então, mete o Robert Pattinson lá que vai dar certo. Até já tem contrato com a Warner. Então, até porque o Sirius, para começar a saga, o Sirius não vai estar tão velho, né? Então, assim, a gente não pode colocar um personagem que seja muito velho, porque senão, conforme ele for envelhecendo, no último, o Sirius vai estar um idoso. E não é o que acontece. Então, pensando até nessa parte aí de idade, eu colocaria o Robert Pattinson. Eu diria que é seu palpite mais ousado até agora. É, o mais ousado. Excelente palpite, excelente palpite. Eu vou pro meu. O meu é um pouquinho mais batido, que é o Kit Harington, que fez o glorioso Jon Snow nas 8 temporadas ali de Game of Thrones. Mas são parecidos, são palpites parecidos, viu? É um cara que ele já é meio que cabeludo, tem a sua barbinha ali, ele é meio angustiado, parece, a carinha meio de sofrido, e o Sirius tem toda a questão dele ter passado anos e anos em Azkaban e tal. Então eu acho que o Kit Harington eu daria esse voto de confiança, se bem que o Sirius que o Gary Oldman entregou, meus amigos, eu acho difícil, assim, né? Eu acho que as comparações todos são difíceis, né? Eu acho que as comparações vão ser inevitáveis. Só que a gente tem que tentar fazer o menos possível. Porque senão vai ficar inviável, cara. Então. Até pela nostalgia da galera. O Harry Potter é uma obra muito nostálgica. Então, assim, todo mundo lembra com carinho da maioria dos personagens. Então, a gente precisa ter um olhar novo para as coisas. Então, eu acho que vai ser uma missão difícil, só que são 2 bons palpites, viu? E eu acho que eles são muito parecidos. Mais parecidos do que você imagina. É verdade, é verdade. Ó, Caretinha, esse próximo aqui, ó. Esse aqui mora de pantufas no meu coração. Será que esse vai ser o meu mais ousado? Eu acho que Alvo Dumbledore. Caretinha, então me fala, qual que seria o seu diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts? Ah, cara, você sabe quem que eu vou falar? Eu vou fazer uma reunião eu vou colocar uma reunião aí, você vai entender o que eu tô falando. Fala aí. O meu Dumbledore seria nada mais, nada menos do que Bryan Cranston, o nosso Walter White. Nossa! Sensacional escolha, cara. Cara, já tem uma idade intermediária lá, 67 anos. Estaria lá nos embates com o Exposito, daí todo mundo já ia chamar mais atenção. Então, consegue deixar uma grande barba que a gente já viu, então coloca um aplique lá também. Eu acho que ele vai envelhecer muito bem com a série, porque ele tem 67. Vamos colocar 10 anos de série.
ele vai terminar com 77, então vai estar lá ótimo. Então eu colocaria Bryan Cranston reunindo aí 2 grandes marcos de Breaking Bad e como alvos Dumbledore. Nossa, cara, eu acho que você, de todos os palpites, eu acho que é o mais, sei lá, que eu mais gostei, assim, de Gostou, ousadia. né? Gostei. Gostou. O meu Dumbledore, cara, eu coloquei um nome, você vai gostar. Que Eu vou assim, mesmo. Pra mim, o Michael Gambon, o que ele faz com o Dumbledore a partir do terceiro filme, eu acho que é assim, mano. Eu não consigo ver o ator ali por baixo, eu consigo só ver É verdade. o personagem. Eu não consigo ver o ator ali interpretando. Só que aí eu fui na linha muito do que eu queria ter visto com o Richard Harris. Pra quem não sabe, o Richard Harris foi o Dumbledore nos 2 primeiros filmes de Harry Potter. Ele veio a falecer no meio da saga ali, né? Então, Pouca ele gente sabe, viu? Exato. Então o Dumbledore já mudou de ator no meio do caminho. Eu vou colocar um cara que ele é mais velho que o Bryan Cranston, que ele também já tá ali. Tô com medo, hein? Eu acho que pela última vez que eu vi ele, eu acho que não precisa. Só de colocar um chapéuzinho nele, um óculos meia-lua, já caracterizou. Que é Al Pacino. Colocaria o Al Pacino como alvo Dumbledore. Nossa! Say hello to my little friend! Ele tá meio com cordinha já, Nossa, cara, legal. Ousado, Esse foi ousado, mas hein? legal. Ousadia Já tá pura, meio esse aí. caracterizado, cabeludão, a última vez que eu vi ele, barba branca, já tá nas últimas já, tadinho. Imagina Al Pacino como alvo Dumbledore. Cara, esse eu duvido que talvez toparia. Mas... não toparia não, ele faz uma série chamada Hunters, da Amazon, que é bem razoável. Bem mas mediana. ali até tem uma pra profundidade e tal, né? Só, vamos ver. Mas, cara, gostei. Eu acho que... Gostou? Acho que Gostei. Eu não mais consigo ousado. imaginar ainda, mas eu tô tentando imaginar. Ficou legal, né? Muito bom, cara. O nosso Muito bom. grandíssimo Scarface lá. Bem, mas se bem que hoje ele tá irreconhecível, então Tá. Gostei do palpite. Gostou? Legal, Gostei. cara. Então, por último e não menos importante, rufem os tambores. Vamos lá. Voldemort, nosso Lord Voldemort. Caretinha, e aí, quem que você colocaria como Lord Voldemort? Então, esse aí eu não pensei. Não pensou? Não pensei. Sério? Te peguei de surpresa? Não, pegou. Começa com Olha você, só. então, porque esse aí eu preciso dar uma analisada. Beleza, cara. Então eu guardei 2 nomes aqui, mas eu pensei num terceiro. Na verdade, eu pensei num cara, vou falar o nome dele, que é o Daniel Craig, que eu acho que ele encaixaria tanto como Dumbledore como Voldemort. Eu pensei ele aqui no decorrer do pod. Mas os 2 que eu separei aqui na minha listinha, um cara que você já falou e um cara que eu acho que tá faltando ainda. Ele recentemente ele fez um papel de vilão, mas eu acho que numa série de 7 temporadas era isso que eu precisava, sabe? Que é o primeiro nome, Giancarlo Esposito. Eu colocaria ele como Voldemort, assim, de olho fechado. Se eu fosse o David Zaslav, se eu fosse o primeiro nome que eu ouvisse, eu falar, nem precisa falar o resto, já fecho com ele. Entendi. O cara nasceu pra interpretar vilão. Giancarlo Esposito, Gus Fring, ele faz o vilão do Mandaloriano, Moff Gideon, ele faz o The Boys. Mano, Giancarlo Esposito. E o segundo nome, que é o cara que eu falei que ele já fez um vilão recente, que eu queria ver mais, que é o William Dafoe. Acho que o William Dafoe. Eu acho que o William Dafoe, eu acho que eu vou junto com você. Você fecha comigo? William Dafoe? Acho que eu vou com você. E lembrando... essa é uma releitura do Voldemort. O Voldemort velho, porque existe o Voldemort novo também. Existe ele novo lá Então, muito provavelmente, a série vai mostrar alguns flashbacks dele novo. Então, a gente tá falando do Voldemort versão adulta, versão velha, sem nariz, que todo mundo conhece. Então, só deixando isso claro, porque a galera vai falar, vai colocar o William Dafoe para interpretar um jovem? Não é isso. Calma.
É isso. Não, Cara, eu não vou nem me dar o trabalho de pensar em outro. Eu acho que você matou a pau no William Dafoe. Não, vou fechar com você, mano. William Dafoe, eu acho que... Cara, ele entrega... Tudo bem. Eu acho que ele consegue entregar... Talvez ele... Todo mundo tinha um pouco de medo do Voldemort, pela caracterização dele, e aquele que não deve ser nomeado, essa coisa toda. Talvez... É que assim, os livros do Harry Potter, muitos falam que ele é muito mais pesado do que os filmes foram. É óbvio. Eu acho que o Ralph Fiennes ele foi mais sóbrio, eu acho. Faltou um pouquinho desse medo do Dumbledore, do Voldemort, eu acho. Eu acho que talvez a série tenha uma abordagem um pouco mais assim, adulta, digamos assim, pode ser que tenha. E aí um cara que nem o William Dafoe com aquele olhão, tudo pode dar um pouco mais de medo do Voldemort. Pensa ele gritando ali com algum comensal da morte. Pra mim tá fechado. Não existe nenhum outro palpite. É isso, cara. Que da hora. Que bom que você gostou. Eu gostei muito dos seus também. Amei. De todos. É isso, meu amigo. Ó, pra fechar, pensou em alguma coisa ou não? Recomendação. Cara, eu falei desse filme 2 vezes, esse episódio, e eu nem percebi. Mas é impossível falar 2 vezes do mesmo filme e não recomendar ele pra galera assistir. Então não tem nada a ver, a gente tá falando de Mario. Não, eu também vou falar nada a ver. Eu também vou falar nada a ver. O meu é o Farol, cara. Eu acho que assim, a gente trouxe 2 atores aqui, o William Dafoe e o Robert Pattinson. Você que conhece o William Dafoe só pelo Duende Verde e você que conhece o Robert Pattinson só por Crepúsculo, dá uma olhada nesse filme, o terror da A24, chama O Farol. Eles entregam assim, cara, uma atuação fora do comum. E eu acho que você pode mudar seus olhos em relação a esses 2 atores. Então, O Farol é um filme que eu amo. É isso, cara. Minha recomendação vai nada a ver com o Farol, nada a ver com Mario, nada a ver com Harry Potter. Que esses dias eu peguei para todo dia, na verdade, eu treino ouvindo ali um hip hop, um rapzinho. E essa semana eu tirei para ouvir o Mos Def. Mos Def, que para mim é um gigantesco rapper. Ele faz alguns filmes e um filme super leve que ele faz que chama Uma Saída de Mestre, The Italian Job. Que é com ele, Mos Def, tem o Mark Wahlberg, tem o Edward Norton, tem a Charlize Theron. Filme super leve, super divertido, é sobre um assalto. E aí, nesse assalto, há traições no meio desse assalto, enfim. Então, é um filme super tranquilo, assim, pique 11 Homens e um Segredo, sabe? Então, super leve, super divertido. E tá aí o Mos Def só pra porque eu tô ouvindo muito Mos Def esses últimos dias. Nada a ver, né? Cara. Mas não, muito bom. Não, é muito bom, gostei. É isso, uma saída eu acho que é uma saída de mestre em português. Eu sei que é Italian Job em inglês. Trabalho italiano. Muito bueno. É isso, meu amigo. Fechamos o episódio de hoje? Fechamos, sim, senhor. Então tá bom, cara. Lembrando aí nossos ouvintes, nossas redes sociais, postando muito conteúdos. Queremos também ouvir a opinião de vocês quanto a Mario, quanto ao elenco que a gente esboçou de Harry Potter e se vocês teriam alguma outra sugestão, certo? Acho que é isso, meu amigo. Mais algum recado? É isso. Os recados de sempre. Muito obrigado pela participação de todo mundo, muito obrigado pelas visualizações, para todo mundo que está interagindo, comentando, curtindo. É muito importante pra gente, querendo ou não, dar um gás a mais pra gente trazer coisas novas aí para vocês. Então, muito obrigado, sigam a gente e comentem aqui o que vocês acharam, que nem o Sérgio disse, tanto de Mario, quanto das escolhas de Harry Potter e anos 2000, daqui a pouco o emo tá voltando, hein? É isso, meu amigo. Ó, NX0 já tá fazendo turnê nova, hein? É isso, cara. A gente vai voltar. É isso, meu amigo. Muito obrigado pela parceria. Um abraço pra todo mundo. Valeu, Caretinha. Até a próxima. Tamo junto. Até a próxima, meu amigo. Tamo junto. Fui.